Lula tem o costume de falar muito e não poupar ninguém de suas críticas. Já atacou empresários, jornalistas e até governadores. Mas desta vez o alvo foi diferente. Nicolás Ferreira. Muitos veem Nicolás apenas como um jovem sem muita experiência. Lula chegou a dizer que se o Brasil dependesse de pessoas assim, o país voltaria direto para a Idade Média. Essa fala deu início a uma das maiores brigas do ano. O que parecia ser uma simples provocação virou uma confusão total, com uma reviravolta que fez o Brasil inteiro rir e pensar. Tudo começou em um evento onde Lula falava com seus apoiadores e jornalistas. O presidente estava falando sobre assuntos importantes, como economia e política internacional. De repente, mudou de assunto e começou a criticar Nicolás Ferreira. Sem cerimônia, Lula disse que esse menino, esse tal de Nicolás, devia estar estudando em vez de ficar falando bobagem na internet. O público de apoiadores riu e aplaudiu. E Lula continuou dizendo que o rapaz era um jovem sem experiência nenhuma e que se o Brasil fosse depender de gente assim, teria que voltar à Idade Média. Segundo ele, era impressionante ver como algumas pessoas admiram alguém que fala bonito, mas não sabe realmente o que está falando. Lula parecia querer diminuir o jovem, tentando reduzir suas opiniões e sua influência, ao mesmo tempo em que destacava a sua própria experiência política. A mensagem era clara. Nicolás era apenas mais um garoto da internet, sem o preparo necessário para opinar sobre os assuntos do país. Porém, o que Lula não previu foi a reação de Nicolás. O rapaz ouviu com atenção cada palavra e decidiu responder de forma inteligente e irônica. Poucas horas depois, o vídeo do ataque de Lula bombou nas redes sociais. Nicolás não ficou calado, foi direto ao ponto e usou o Twitter para responder. Em sua mensagem, perguntou com ironia se, seguindo a lógica de Lula, ele deveria estar estudando. Será que o presidente pode me ensinar a conseguir um diploma sem precisar ir às aulas? Dizia o post. Essa resposta fez tanto sucesso que logo se espalhou, dividindo a internet entre os que achavam que o jovem tinha razão e os que defendiam Lula. O impacto do episódio mostrou que a juventude das redes sociais estava cada vez mais presente e ativa, capaz de virar uma situação que, no início, parecia ter sido planejada para diminuir Nicolás. Enquanto Lula tentava manter sua postura de autoridade e experiência, Nicolás mostrava que, mesmo sem um currículo grande, tinha argumentos fortes e uma maneira muito eficaz de se comunicar com o público jovem. A resposta afiada e inteligente do deputado não apenas neutralizou o ataque, mas também virou símbolo de uma nova forma de debater política, rápida, direta e feita através das redes sociais. O episódio provocou muitos comentários e debates. Nas redes, os memes começaram a aparecer e logo se espalharam pelo Brasil, transformando o que poderia ter sido apenas mais um ataque político em um fenômeno nacional. Muitas pessoas começaram a ver o acontecimento como uma prova clara de que, na era digital, a voz dos jovens pode ser mais poderosa do que a tradição e a experiência dos que estão no poder há muito tempo. Naquele mesmo dia, enquanto a grande mídia tentava explicar o que estava acontecendo, a conversa online seguia forte. Nicolás Ferreira não era apenas um garoto despreparado, mas alguém que tinha a coragem e a inteligência para responder de igual para igual. Essa troca de farpas ganhou um tamanho que ninguém esperava, e a história se espalhou com a velocidade das redes sociais, gerando novos debates sobre o papel da internet na política. O clima no evento mudou completamente. O que seria uma entrevista normal se transformou num palco para a manifestação das novas gerações, que viu em Nicolás uma esperança de renovação. Enquanto os apoiadores de Lula aplaudiam a postura do presidente e sua experiência, outros questionavam se aquele tipo de discurso realmente correspondia à realidade de um país que cada vez mais se organiza e se manifesta pela internet. E assim, com uma simples provocação, começou um confronto que ia muito além das palavras trocadas naquele dia. Após a explosão do vídeo, o ambiente digital se transformou num verdadeiro campo de batalha onde cada comentário, meme e compartilhamento reforçava a disputa. Nicolás Ferreira, mesmo sem ser um veterano da política, mostrou uma habilidade surpreendente ao usar a rede a seu favor. Sua resposta no Twitter, cheia de ironia, fez com que milhares de pessoas compartilhassem sua mensagem, reforçando a ideia de que hoje experiência não é medida apenas por anos de atuação, mas também pela capacidade de se comunicar com clareza e verdade.
Essa resposta viral não apenas neutralizou o ataque de Lula, como também virou símbolo para uma nova geração que se sente representada por alguém que fala de forma simples, sem complicar e sem enfeitar demais as palavras. Com o passar das horas, o impacto só aumentava. Enquanto a mídia tradicional tentava explicar o ocorrido e enquadrar a narrativa para favorecer o presidente, as redes sociais tomavam outro rumo. As pessoas começaram a destacar que, embora Lula tivesse sido quem iniciou a provocação, a resposta de Nicolas foi a mais inteligente e direta. Muitos usuários ressaltavam que se o discurso do presidente era de que gente assim não tinha futuro, a atitude de Nicolas provava justamente o contrário. E foi justamente essa habilidade de responder com humor e inteligência que transformou o episódio num grande exemplo da nova política digital. A crítica não parou por aí. Em entrevistas e comentários posteriores, vários analistas apontaram que o episódio serviu para mostrar uma divisão entre o jeito tradicional de se fazer política e a nova realidade em que a juventude, conectada e engajada, tem o poder de virar situações que pareciam decididas. Alguns comentadores afirmavam que o ataque de Lula tinha sido planejado para diminuir Nicolas, mas que o jovem, ao responder de forma rápida e afiada, mostrou que não estava disposto a aceitar ser tratado como um simples garoto da internet. Em vez disso, ele transformou a provocação em um impulso para conquistar mais apoio e engajar eleitores que se identificavam com uma postura mais direta e sem rodeios. Enquanto a batalha verbal se desenrolava nas redes, Lula não ficou muito tempo sem reagir. No dia seguinte, durante um evento oficial, o presidente subiu ao palco e, com tom de professor, tentou retomar o controle da conversa. Sem mencionar o nome de Nicolas diretamente, ele afirmou que hoje em dia tem muito garoto de internet que acha que sabe tudo, mas política não é brincadeira. Segundo ele, fazer videozinho e soltar frases de efeito não mudava a realidade do país. Essa fala, porém, soou para muitos como uma tentativa de diminuir a importância da resposta de Nicolas e, ao mesmo tempo, reforçar sua própria imagem como alguém que entende dos problemas reais. Mas o público digital, que já estava encantado com a postura do jovem, não aceitou bem esse argumento. Logo, os comentários se dividiram. Enquanto parte da audiência apoiava Lula, outra, muito maior, ironizava sua tentativa de manter o discurso tradicional. Nas redes, a situação foi ficando mais tensa. Os memes e as piadas continuavam a surgir, com imagens editadas e frases que resumiam o episódio de forma engraçada. Alguns comparavam a situação com um confronto entre gerações, onde a experiência antiga não conseguia competir com a agilidade e a clareza dos novos tempos. As críticas foram muitas. Diziam que Lula estava tentando impor controle e acabar com a liberdade de discursos prontos. Todas mostravam que a tentativa de mudar a conversa estava falhando. O episódio passou a ser discutido não só como uma simples troca de ofensas, mas como um marco que mostrava a importância das redes sociais na política moderna. Enquanto isso, Nicolás aproveitou a onda de apoio e fortaleceu ainda mais sua presença digital. Em entrevistas, ele destacou que a crítica que recebeu serviu apenas para mostrar que as pessoas estavam cansadas de políticos que vivem no passado e que não conseguem se adaptar aos novos tempos. Ele ressaltou que, embora fosse apenas um jovem, sua capacidade de se comunicar de forma direta e sem artifícios era justamente o que faltava na política atual. Eu não estou aqui para fazer videozinho por videozinho, mas para mostrar que a juventude também tem voz e pode transformar a realidade, afirmou em uma entrevista recente. Essa mensagem, simples e direta, conquistou o apoio de muitos que se identificavam com a ideia de mudança e de renovação na política. A mídia tradicional, por sua vez, tentou mudar o foco da conversa, falando sobre temas como a regulação das redes sociais e a suposta propagação de notícias falsas. Em uma reportagem especial, o Jornal Nacional destacou o que chamou de crescimento do extremismo digital e a necessidade de se combater a desinformação. No entanto, essa abordagem acabou reforçando a percepção de que havia uma tentativa de proteger a imagem do presidente, desacreditando a postura de Nicolas ao associá-lo a um suposto radicalismo. Muitos usuários da internet viram nisso uma estratégia para desviar a atenção da verdadeira questão, a capacidade de resposta e de adaptação à nova realidade de comunicação. À medida que os debates se intensificavam, ficou claro que o episódio não se tratava apenas de uma simples troca de ofensas entre dois nomes da política. Era, acima de tudo, um reflexo das mudanças que estavam ocorrendo no país, onde a comunicação digital e a participação popular
passavam a ter um peso cada vez maior. O confronto mostrou que, em um ambiente onde a informação circula de forma instantânea, o tempo de resposta é crucial e que a agilidade pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso de uma estratégia política. Assim, o jovem deputado provou que, mesmo sem o apoio tradicional da mídia, era possível construir uma narrativa própria e conquistar a confiança do eleitorado. O episódio também levantou questões importantes sobre a liberdade de expressão e os limites do discurso político. Enquanto alguns defendiam a necessidade de se manter um debate saudável, outros alertavam para os riscos de uma polarização que poderia levar à disseminação de informações falsas e ao enfraquecimento do diálogo democrático. A discussão se estendeu para além dos limites da política, envolvendo também temas como a responsabilidade dos influenciadores digitais e o papel das plataformas de redes sociais na formação da opinião pública. Em meio a esse turbilhão de opiniões, o episódio se consolidava como um marco que influenciaria o debate público nos próximos meses. Com essa onda de debates e reflexões, a briga entre Lula e Nicolas Ferreira foi se transformando em um símbolo das mudanças no cenário político brasileiro. Enquanto a velha guarda tentava se manter firme em seus discursos tradicionais, a nova geração mostrava que tinha a força e a inteligência necessárias para desafiar o que já estava estabelecido. E nesse cenário, o episódio serviu para evidenciar que a política, assim como a sociedade, está em constante transformação e que aqueles que não se adaptarem correm o risco de ficar para trás. Após a mídia tradicional ter tentado mudar o foco da conversa para temas como a regulação das redes sociais e a suposta disseminação de notícias falsas, o clima em torno do episódio continuou a esquentar. Enquanto uns diziam que o foco devia ser a discussão sobre a liberdade de expressão e os limites do discurso político, outros viam a situação como um exemplo claro da mudança na política brasileira. Naquele cenário, o jovem deputado Nicolas Ferreira se firmava como a voz que representava os tempos modernos, onde a rapidez e a autenticidade contam mais do que longas declarações formais. Nos dias que se seguiram, o episódio ganhou ainda mais repercussão. Nicolás foi convidado para participar de diversos programas e entrevistas, onde aproveitou para reforçar sua postura de renovação. Em cada fala, ele ressaltava que, apesar de ser jovem, seu compromisso era com a verdade e com a capacidade de dialogar de forma direta com o povo. Eu não sou apenas um garoto da internet, mas alguém que acredita que a política precisa ser feita com simplicidade e sem enrolação, dizia ele, sempre com um tom que misturava humor e seriedade. Esse discurso simples e popular conquistou muitos seguidores, que viam nele uma esperança de mudança em um sistema que há muito parecia preso a métodos ultrapassados. Enquanto isso, o presidente Lula continuava tentando recuperar o controle da situação. Em eventos públicos e em entrevistas, ele tentava diminuir a importância do episódio, afirmando que o que realmente importava era a seriedade dos temas que estavam sendo discutidos. Porém, cada nova declaração parecia apenas reforçar a ideia de que a antiga política não conseguia acompanhar o ritmo das mudanças trazidas pelas redes sociais. Muitos usuários da internet passaram a comentar que se Lula quisesse realmente dominar a situação, teria que aceitar o desafio e debater ao vivo com Nicolas, algo que, na visão do público, ele claramente não estava disposto a fazer. A tensão aumentava a cada dia. Redes sociais fervilhavam com debates acalorados e os memes se multiplicavam, retratando a figura de Lula como alguém desatualizado, que preferia discursos prontos e ensaiados a encarar a espontaneidade do debate moderno. Por outro lado, Nicolas ganhava a simpatia de quem via nele uma alternativa para a renovação da política. Comentários como "ele é o cara que está mostrando que a juventude tem voz" e "a resposta dele foi mais inteligente do que qualquer coisa que já ouvimos" passaram a ser comuns. Essa divisão mostrava o quanto o episódio ultrapassava uma simples troca de ofensas e se tornava, na prática, um símbolo da mudança de mentalidade na forma de se fazer política. Enquanto a disputa se desenrolava no ambiente digital, especialistas começaram a apontar que o episódio tinha um impacto maior do que o esperado. Vários analistas políticos comentavam em programas de TV e em colunas de jornais que aquele confronto era um exemplo claro de como as redes sociais estão mudando o cenário político no Brasil. Segundo eles, a capacidade de resposta rápida e a interação direta com o público eram ferramentas que permitiam a novos atores se destacarem sem depender do apoio tradicional dos grandes veículos de comunicação. Em uma análise resumida, o que antes era visto como um simples ataque pessoal
transformou-se em um debate sobre a própria natureza da democracia na era digital. Em meio a essa onda de opiniões e análises, surgiram diversas repercussões também no campo legislativo. Alguns parlamentares que se identificavam com a nova geração começaram a sugerir que, se os tempos mudaram, as regras também deveriam mudar. Eles defendiam que os políticos tradicionais precisavam aprender a lidar com a nova realidade, onde a comunicação direta com os eleitores era indispensável. Outros, no entanto, se mostraram mais cautelosos, temendo que a rapidez dos debates online levasse a uma polarização excessiva, dificultando a construção de um diálogo construtivo. Essa divergência de opiniões acirrou ainda mais os debates, fazendo com que o episódio se tornasse um ponto de referência para futuras discussões sobre a reforma política e a importância das redes sociais. Enquanto as discussões prosseguiam, a postura de Nicolas Ferreira ganhava cada vez mais força. Em seus vídeos e declarações, ele sempre voltava à ideia de que a política precisa ser feita de maneira simples, com diálogo direto e sem enrolação. Essa mensagem simples, mas poderosa, encontrou eco entre muitos jovens, que se identificavam com a ideia de que a política não deveria ser dominada por discursos longos e cheios de formalidades. Ele dizia, por exemplo, que não basta apenas falar bonito, é preciso ter conteúdo e mostrar que se entende o que o povo vive no dia a dia. E foi justamente essa clareza que fazia com que sua mensagem fosse facilmente compreendida por todos. A repercussão positiva em relação a Nicolás não só elevou sua imagem no cenário político, mas também provocou uma reflexão mais ampla sobre o papel das mídias digitais na formação da opinião pública. A internet, que há alguns anos era vista apenas como um espaço de entretenimento, passou a ser reconhecida como um campo legítimo para o debate sério e para a construção de narrativas políticas. A troca de ideias, que antes se dava de forma controlada pelos grandes meios de comunicação, agora acontecia em tempo real, com qualquer pessoa podendo participar e opinar. Essa mudança, para muitos, representava um avanço democrático, pois permitia que vozes antes marginalizadas tivessem espaço para se expressar e influenciar as decisões do país. Por outro lado, o episódio também trouxe à tona críticas sobre a responsabilidade dos políticos em usar essa nova ferramenta de forma ética. Muitos questionavam se a rapidez dos debates e a natureza instantânea das redes sociais não facilitavam a disseminação de informações imprecisas ou até mesmo de notícias falsas. No entanto, os defensores do novo modelo argumentavam que, se os eleitores aprendessem a filtrar as informações e a buscar fontes confiáveis, a internet seria uma aliada na luta contra a desinformação, e não um obstáculo. Essa discussão acabou se tornando um dos pontos centrais do debate. Como equilibrar a liberdade de expressão com a necessidade de um diálogo baseado em fatos e na verdade? À medida que os dias passavam, o episódio se expandia para outras esferas. A grande mídia, que inicialmente tentou minimizar a importância do confronto, viu-se obrigada a repensar sua estratégia. Em programas de TV e em jornais, começaram a surgir matérias que analisavam o fenômeno das redes sociais e o impacto que uma simples provocação poderia ter na política nacional. Muitos jornalistas passaram a reconhecer que, se Lula quisesse manter sua imagem, teria que se adaptar a esse novo cenário, onde os eleitores eram cada vez mais exigentes e críticos, com discursos que pareciam descolados da realidade. Nesse contexto, a discussão sobre o papel das redes sociais ganhou novos contornos. Em debates públicos, vários nomes da política passaram a falar sobre a necessidade de se criar mecanismos para evitar que a liberdade de expressão se transformasse em arma para espalhar mentiras ou discursos de ódio. A ideia de regular as redes sociais, que antes era vista com certa reserva, passou a ser discutida como uma forma de garantir que o debate público se mantivesse saudável e construtivo. Contudo, essa proposta também foi duramente criticada por quem via nela uma tentativa de censura e de limitação do direito de expressar opiniões divergentes. Com o ambiente digital em ebulição e a política se transformando diante dos olhos de todos, a briga entre Lula e Nicolás Ferreira continuava a ser o ponto de partida para muitas discussões. Cada nova declaração, cada nova resposta alimentava uma conversa que ia muito além do simples embate entre dois nomes. Era um reflexo da transformação de uma sociedade inteira, que passava a ter acesso a mais informações,
e a formar suas próprias opiniões sem depender exclusivamente da mídia tradicional. E nesse novo cenário, a figura de Nicolás Ferreira se destacava como um símbolo dessa nova era, uma era em que a juventude, conectada e informada, podia mudar a forma de se fazer política. No final das contas, este confronto mostrou que, em um mundo cada vez mais conectado, a capacidade de se adaptar às novas formas de comunicação é essencial para qualquer político que queira continuar relevante. Enquanto alguns se apegam aos métodos tradicionais, outros já entenderam que a política do futuro será feita com rapidez, autenticidade e uma linguagem que todos possam entender. O episódio deixou lições importantes para todos os envolvidos. Para os políticos, mostrou que não basta apenas ter experiência. É preciso saber ouvir, dialogar e, principalmente, se adaptar à nova realidade. Para os eleitores, foi um lembrete de que o poder está cada vez mais nas mãos daqueles que conseguem se comunicar de forma direta e honesta. E para a sociedade como um todo, reforçou a ideia de que a política deve ser feita para servir ao povo, com transparência e responsabilidade. Assim, a briga que começou com um comentário sobre a falta de estudo e acabou se transformando em um debate sobre o futuro da política, ficou marcada como um dos momentos mais importantes dessa nova era digital. Nicolás Ferreira, com sua postura ousada e sua comunicação simples, mostrou que a juventude tem voz e que pode desafiar os modelos tradicionais. E Lula, mesmo com toda a sua experiência, teve que enfrentar a dura realidade de que o tempo não para e que a política está se transformando e quem não se adapta pode acabar ficando para trás. No fim, o que fica é a certeza de que a mudança já está acontecendo e que a democracia se fortalece quando cada cidadão tem a chance de expressar sua opinião. Seja através de discursos longos ou de mensagens diretas, o importante é que a verdade e a transparência prevaleçam e que a política se torne de fato um instrumento para construir um país melhor. E você, o que pensa sobre essa mudança? Afinal, cada voz conta e o debate público é a base para uma sociedade mais justa e mais participativa.